nunca se atrasa. Entende isso? Que Deus nunca se atrasa. Aquele ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas, errado. Ele não escreve certo por linhas tortas. Ele sempre escreve certo. Ele nunca diz um A sem querer chegar no Z. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará. Deus não chega atrasado, Ele chega na hora certa. Quando Jesus chegou no velório de Lázaro, Maria e Marta estavam chorando. E Jesus disse que Ele estava lá para ressuscitar Lázaro. E ela pensou que Jesus estava falando da ressurreição do porvir. Ela não entendeu o que Jesus estava dizendo. Inclusive, uma delas disse para o Senhor: Senhor, se Tu estivesse aqui, Ele não teria partido. Jesus então manda remover a pedra do túmulo e chama Lázaro. Ele nunca chega atrasado. Ele não chegou no fim, Ele chegou no começo. Ele chegou na hora certa. Ele queria manifestar a sua glória. Nós pensamos que algumas coisas são surpresa para Deus quando não é. Nós pensamos que algumas coisas estão fora do tempo quando não estão. Porque Deus não se atrasa, mas nós podemos estar atrasados para obedecer a Deus, para seguir uma transição. Eu tenho aprendido que Deus, sempre que está para nos levar para um novo tempo, Ele nos dá sinais de que isso está acontecendo. E isso se chama as transições de Deus. Mas às vezes estamos tão ocupados com outras coisas que acabamos nos atrasando para os planos divinos. Quando eu cheguei em São Paulo, quando eu me mudei daqui, alguns anos atrás para São Paulo, Deus disse que eu estava 1 ano atrasado. E quando eu cheguei lá, Deus me mostrou que se eu tivesse ido 1 ano antes, talvez eu estivesse hoje em um novo nível de crescimento, em um novo nível de avanço. Eu sempre digo que quando eu comento sobre isso, sempre tem 1, 2, 3 pessoas para dizerem para mim: não, mas Deus sabe todas as coisas, chegou no tempo certo. Não, eu me atrasei. E eu perdi coisas que Deus tinha para a minha vida. Porque sempre que Deus nos aponta um caminho, quando Deus quer nos mudar de nível, quando Deus quer nos promover, quando Ele quer nos abençoar, quando Ele quer fazer algo novo na nossa vida, a gente tem que se movimentar. Nós não podemos ficar aguardando, nós temos que ter obediência ao chamado de Deus. Diga comigo: obediência ao chamado de Deus. E se você não entende o tempo das coisas, você perde a revelação. E perde outras coisas, não só a revelação. Você pode perder oportunidades, pode perder recursos, pode perder conexões. Você perde coisas quando você se atrasa no plano de Deus. É só você olhar na Bíblia de homens que se atrasaram para o propósito de Deus, o quanto eles perderam. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 2, verso 7. Eu quero mostrar isso para você. Diz assim: então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. Esses magos
eles estavam observando o tempo. E quando eles viram a estrela, eles partiram para a sua jornada. E chegaram a Belém, aonde Jesus estava. E aqui vem a primeira verdade de Deus para nós. Quem discerne os tempos chega primeiro. Não chega atrasado. Não chega depois que a festa terminou. Quem discerne os tempos, quem consegue discernir o tempo da sua mudança, o tempo do seu avanço, quem consegue compreender o que Deus tem para ele hoje, não para amanhã, hoje, vive o extraordinário. Então você tem que compreender o tempo do teu propósito, o tempo da tua mudança, o tempo de largar certas coisas, de sair de determinados lugares, de desconectar de certas pessoas. Compreender isso vai fazer você chegar primeiro no que Deus tem reservado para a sua vida. Só que existem laços em nós que nos prendem a pessoas, nos prendem a lugares, nos prendem numa estação. Tem gente que nunca muda de estação, está sempre na estação da luta, na estação do sofrimento, da miséria, porque não compreendeu o tempo da mudança, ficou aguardando, ficou esperando o favor dos homens. Existem duas coisas que faz você mudar de estação, a Bíblia diz, está lá em Provérbios capítulo 3, verso 13 e verso 4, que diz que o amor e a fidelidade faz você ter favor diante de Deus e dos homens. Amar a Deus, amar a tua família, ser fiel ao que Deus te confiou e ser fiel ao tempo de Deus. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo que você vai ter que juntar dinheiro, tempo que você vai ter que investir. Há um tempo para todas as coisas na vida. Nós temos que discernir os tempos. A Bíblia fala dos filhos de Isacar, que eram especialistas nos tempos. E não está falando, sabe, de discernir entre vai chover ou vai fazer sol, vai vir frio, vai vir calor, não. Eles eram especialistas nas mudanças de Deus, nos movimentos de Deus. Eu tenho aprendido que Deus é um Deus dinâmico e que movimenta com a nossa vida. E se nós entendermos isso, que Deus ele nos movimenta, Deus ele mexe, ele muda de direção, nós vamos viver o que Deus tem para nós. Quando você é dirigido pelo Espírito, a Bíblia diz que você não satisfaz a carne, porque a sua carne faz você se atrasar, mas o seu Espírito leva você no time de Deus. Você lembra da pesca maravilhosa? Quantos de vocês já leram essa passagem em Lucas capítulo 5, se não me engano, que fala sobre a pesca maravilhosa? A Bíblia diz que Pedro e seus funcionários ou amigos, eles não pescavam uma pesca esportiva, era uma pesca de trabalho. A Bíblia diz que eles saíram para pescar e passaram a noite inteira pescando e não tiveram sucesso no seu trabalho. E quando eles voltaram para a margem, começaram a lavar as redes, porque é isso que os pescadores fazem, quando você não tem, intenção de voltar a pescar, você tem que lavar as redes para guardá-las, para que um outro dia você pesque. E eles eram pescadores profissionais, então estavam lavando as redes, tirando os embaraços, tirando talvez os galhos, tirando toda a sujeira das redes, para guardar as redes, para pescar no outro dia. E a Bíblia diz que se aproximou Jesus, junto com uma multidão. E Jesus começou, a ministrar aquela multidão, e isso começou a chamar a atenção de Pedro, dos outros pescadores que estavam ali. E de repente Jesus se dirige até Pedro e diz a eles: vamos voltar
e pescar. Jesus estava querendo pescar naquele dia. Talvez no tempo de Pedro não tinha, não tinha possibilidade de ter uma boa pesca. Não haveria sucesso nessa empreitada. Essa pescaria não tinha grandes esperanças nela. Mas Pedro disse: se fosse outra pessoa, eu não iria, mas como foi o Senhor, eu vou voltar e vou jogar as redes. Então ele preparou a equipe, voltaram para alto mar, e a Bíblia diz que houve uma grande quantidade de peixes que estavam inclusive arrebentando as redes, e eles colocaram tudo aquilo para dentro dos barcos. Ele teve que chamar amigos, e a Bíblia diz que os barcos quase afundaram. Por que eu estou falando isso? Quando Pedro estava na carne, ele não teve sucesso. Os barcos estavam vazios. Diga comigo: fora do tempo, barcos vazios. Na obediência, barcos cheios. Ou seja, nós vamos ter sucesso na nossa empreitada se estivermos obedientes ao tempo de Deus, obedientes ao propósito, às instruções que Deus está dando hoje para nós. É por isso que nós precisamos estar conectados com a voz atualizada de Deus para a nossa vida, o que Deus está dizendo para mim hoje. Sabendo que amanhã tudo pode mudar, mas hoje eu preciso saber o que Deus diz para mim hoje. Amanhã pode mudar, mas hoje eu preciso entender o que Deus está falando comigo. Eu quero levar vocês numa outra palavra agora, para Gênesis capítulo 13. Abre a sua Bíblia comigo. Nós vamos meditar do verso 6 em diante. É interessante essa palavra, porque ela nos fala quando Abraão compreendeu o tempo de Deus, o tempo de se desapegar de algo, o tempo de largar algo. Há pessoas que passam 20 anos no mesmo trabalho, e elas pensam que a vida delas será aquilo. É por isso que nós temos que ter intimidade com Deus, para não perder o tempo das mudanças que Deus está preparando para a nossa vida. Eu tenho um irmão que é militar, ele é sargento, e ele, quando chegou em São Paulo, nas primeiras 2 semanas, ele e a esposa, ela também é sargento, só que ela é da aeronáutica, e ele é do exército. E quando ele chegou em São Paulo, ele disse assim para mim: eu não sei o que eu vim fazer aqui, porque o custo de vida aqui é muito mais caro, porque ele morava no Rio de Janeiro. E ele disse: não compreendo o que Deus está querendo dizer para mim agora. E eu disse para ele: Deus vai falar com você, Deus vai lhe dirigir. E há 2 meses atrás, Deus falou com ele, e Deus deu para ele uma direção sobre um determinado negócio, e ele começou a fazer isso. Fazem 1 mês, 2 que ele começou a fazer isso, e ele começou a tirar, 3, 4 vezes mais o que ele ganha no exército. E com isso, ele teve uma direção de Deus. Ele vai pedir a baixa do exército e vai tocar esse novo negócio, porque ele compreendeu o tempo de sair, o tempo, de transicionar para algo novo. Às vezes a pessoa fica presa numa coisa pensando: não, essa tem que ser a minha vida a vida inteira. Você tem que descobrir os planos de Deus para você. Porque se você descobrir os planos de Deus, você pode dar uma virada na vida, a ponto, de tudo mudar. E eu não falo só no financeiro, eu falo um tempo melhor para a tua família, um tempo de realização de sonhos. Irmãos, Deus não nos quer preso a uma coisa que nos deixa infeliz. Deus não nos quer preso a uma situação
aonde você não consegue mensurar um crescimento. Você foi feito para crescer e multiplicar. Deus te projetou para viver coisas maiores, mas aí você olha, sabe, para sua família, você olha para as circunstâncias que o país está enfrentando, a economia de um lugar está enfrentando, e você não se movimenta daquilo porque você pensa, se eu me movimentar vai faltar. É por isso que você precisa conhecer os planos de Deus, porque os planos de Deus são seguros, são confiáveis e podem te fazer prosperar. A Bíblia diz que Deus não tem intenção de quebrar você financeiramente. Deus não tem intenção de fazer você chorar, de você amargar na vida. A Bíblia diz que Deus tem planos de nos fazer prosperar, de nos abençoar. Então Deus não quer dar um puxão em você para trás. Na verdade, Ele quer é que você viva os planos dEle para a sua vida. Entende isso? Olha o que está escrito aqui nesse texto, vai trazer muita resposta para você. Gênesis capítulo 13, verso 6 em diante. Ora, a terra não podia sustentá-los para eles habitarem juntos, porque os seus bens eram muitos, de modo que não podiam habitar juntos. Vamos entender aqui o primeiro problema de Abraão com Ló. Ambos tinham muito junto. Ambos tinham muita coisa. Eram ricos, os dois eram poderosos. E a Bíblia diz que a terra não podia sustentá-los. Eles não podiam habitar na mesma casa. Eles não podiam dividir a mesma terra. Não era suficiente para eles. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você aqui? Toda vez que algo não for suficiente para você, está na hora de você transicionar. Talvez você não entendeu isso porque é muito poderoso. Mas aqui tem um segredo milenar nessa palavra. Se eu estou em um ambiente, ou se eu estou em um lugar aonde eu não posso crescer mais, aonde não existe perspectiva para eu crescer mais, então aquele lugar não é suficiente para mim. Nós vemos aqui que quem coloca as travas no homem é o próprio homem. Ou é ele mesmo, ou é outro que coloca sobre ele. Porque Deus, sabe, Ele tira os limites de você. Você pode crescer o tanto que você quiser. Não há limites para você crescer. Você tem liberdade, você tem oportunidade quando você caminha no plano de Deus. Agora, quando você caminha no seu próprio plano, você está cheio de limitação. No nosso próprio plano, quando o médico dá um diagnóstico negativo de que não há cura, é necessário tratamento e não tem expectativa de melhora, bem, esse é o limite do homem. Agora, quando você entra no plano de Deus e você entende, Jesus é cura, Ele perdoa teus pecados, sara tuas doenças. Então, Ele diz, tudo é possível ao que crê. Não há limites, Ele remove os limites dos homens. Não há limites. Então, caminhar nessa palavra vai fazer com que mudanças aconteçam e você não tenha atrasos na vida. Então o atraso acontece quando eu não tenho como crescer mais. Quando eu não tenho como crescer. Você sabe que tem um ditado aí fora que diz que se você é a pessoa mais inteligente numa mesa, você está na mesa errada. Está aí o ditado aí fora. O ditado aí fora é esse. Se você é a pessoa mais inteligente numa mesa, você tem que se levantar daquela mesa. Porque você tem que estar em mesas onde tem pessoas mais inteligentes, mais capazes, mais hábeis, mais ricas, mais poderosas, mais influentes do que você. Para que você tenha sempre um referencial de crescimento, de grandeza. Caso contrário, tudo que você vai ter é o elogio dos outros, mas nunca vai chegar à proporção que Deus tem reservado para a sua vida.
Então, se o ambiente que eu estou não me proporciona crescimento, eu estou no lugar errado. Agora, tem como crescer? Então, depende de você crescer. Quando você olha para uma igreja, por exemplo, você tem como crescer, você tem como avançar ali. Agora, a partir do momento que você não tem, sabe, existe um teto sobre você, não é um lugar bom para você, porque Deus nos dá liberdade para crescimento. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus quer que você cresça. Quando as pessoas perguntam para mim: posso ir num evento? Posso participar de tal coisa? Pode. É para o teu crescimento? Pode. Agora, se eu dissesse não pode, eu estou travando aquela pessoa. Eu tenho que deixar ela livre para ela crescer, ela fazer o caminho dela. Eu não posso privar as pessoas de um crescimento. É que nem meu filho tem ideias, tem projetos para o futuro. E esses dias ele me disse uma coisa, eu disse: olha, é difícil, mas ao mesmo tempo pode ser difícil na realidade de hoje, mas amanhã é possível. Ou seja, eu não posso colocar limites, eu não posso estabelecer, olha, é até aqui. Não, os limites que nós devemos ter é os limites da moral. Os limites da moral. O que é respeito, o que é certo, o que é errado. Não, você não pode fazer isso. Isso sim, são limites que têm que ser respeitados. Mas agora, quanto a crescimento, não há limites. Sonhos, não há limites para sonhos. Realização, não há limites para aquilo que você quiser realizar. Não há limites para isso. Por isso, entenda isso. Deus não nos criou para ficarmos, sabe, limitados a uma coisa. Deus quer ver o seu crescimento. No verso 7 a Bíblia diz assim: pelo que houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E nesse tempo os cananeus e os perizeus habitavam na terra. A Bíblia diz que houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, porque quando você começa a crescer, você vai ter problemas com as pessoas. Quando você começa a prosperar, você começa a ter problema com as pessoas. Quando você começa, sabe, a se destacar, você começa a ter problema com as pessoas. Esses dias nós vimos, saiu em vários sites de notícia, isso foi algo público, a respeito de uma criança com uma bolsa. O tanto que aquilo ali, sabe, foi polêmico. E se você for reparar na forma como as pessoas enxergam, existe uma minoria que se incomoda com a prosperidade, com a riqueza, que se incomoda com alguém que esteja, sabe, melhor do que ela. É tipo assim: você pode estar bem, mas não melhor do que eu. Quem se incomoda com a tua prosperidade, quem se incomoda com o crescimento da tua empresa, quem se incomoda com o seu próprio crescimento como pessoa, saiba que essa pessoa não é sua amiga. Essa pessoa está incomodada com a sua prosperidade. Ela está incomodada com o seu crescimento. Então a Bíblia diz aqui que houve contenda. Por quê? Porque a terra já não era suficiente. Não dava para os dois ali. Você entende? Quando as coisas não dão para os dois, é tempo de transicionar. É tempo de ampliar as tendas. Às vezes é muito cacique para pouco índio. Tudo isso é sinal. É sinal. É sinal de que alguma coisa deve ser feita. Agora imagina todos os seus filhos casando e todos ficando na mesma casa. E daí eles começam a ter filhos também.
e fica uma grande família dentro de uma casa pequena, você acha que não vai dar briga? Você acha que não vai dar atrito? Por quê? Porque a Bíblia diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. A própria palavra diz que chega um momento que você tem que ter a sua própria casa. Chega um momento que você tem que ter o seu próprio negócio. Chega um momento, sabe, que você começa a crescer tanto, você começa a prosperar tanto, você começa a aumentar tanto, que não tem como você ficar travado. Então, esse é um princípio espiritual. Começou a ter intriga entre eles. Era o tempo de você vai para lá e eu venho para cá. Quando as intrigas começam, é porque está faltando trabalho para todo mundo. Então vamos fazer o seguinte: você vai para lá e eu fico aqui. Ou eu vou para lá e você fica aqui. Essa é a visão, sabe, de alguém que tem uma visão empreendedora, uma visão de crescimento. Se nós continuarmos assim, nós vamos continuar brigando. Está na hora de mudar, está na hora de transicionar. Tem coisas que não dá mais. Porque, sabe, tem coisas que não adianta ficar acomodando, irmãos. Não adianta ficar acomodando toda hora, sabe? Está na hora de uma mudança. É o tempo de Deus que está urgindo. É o tempo de Deus que está clamando. E quando o tempo de Deus começa a clamar, alguma coisa tem que ser feita. E a Bíblia diz: e nesse tempo os cananeus e os perizeus habitavam na terra. Os cananeus e os perizeus, eles governavam um lugar. Eles eram inimigos daquilo que é de Deus. Você sabe, geralmente quando Deus tem uma mudança para nós, em qualquer esfera, vai ter inimigos à nossa volta. E você vai ter que ser muito cuidadoso, porque os inimigos estão à espreita. Então toda mudança tem que ser estratégica e tem que ser na direção de Deus. Porque se não for estratégica e na direção de Deus, Ló vai gemer. Abraão estava entendendo o que Deus estava falando, Ló não estava entendendo nada. Esse é o problema de quem não entende o tempo de Deus. Ele vai ser refém dos inimigos à sua volta. E mais tarde foi isso que aconteceu. Ló perdeu tudo. Porque a bênção de Ló era perto de Abraão, mas a bênção de Abraão era longe de Ló. Então, toda mudança tem que ser debaixo de oração, tem que ser debaixo de jejum, tem que ser com direção do Senhor, tem que ser, sabe, algo certeiro do Espírito Santo. Porque se não for do Espírito Santo, vai ser só perda, vai ser só desgaste, assim como aconteceu com Ló. E no verso 8 diz: disse pois Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos, somos família. Abraão entendeu isso, nós somos família e não podemos estar em atrito. Nós vamos ter que mudar certas coisas aqui. Os problemas, eles persistem porque a gente não organiza as coisas. Entenda, a sabedoria é a perfeita ordem das coisas. Sempre que você tem dor de cabeça, é porque as coisas estão desordenadas. Coisas fora de ordem na empresa, coisas fora de ordem na casa, coisas fora de ordem nos relacionamentos, vai trazer preocupação, vai trazer atrito, vai trazer confusão entre as partes. Por que as coisas não dão certo? Porque não estão na perfeita ordem.
E a perfeita ordem é a sabedoria de Deus. Diga para a pessoa que é ao seu lado: a perfeita ordem é a sabedoria de Deus. A Bíblia diz que tudo é com ordem e decência. Às vezes Deus não está abençoando mais uma coisa porque não tem ordem, é tudo uma bagunça. E tem gente, sabe, que luta contra o que é organizado. Mas o que é organizado e que tem a bênção de Deus não quebra. A desordem traz perdas. A desordem é o avesso da sabedoria, é a tolice pura. Tudo tem que ser ordenado. E no verso 9 a Bíblia diz assim: porventura não está toda a terra diante de ti? Rogo-te, meu Deus, mesmo sendo parente, laço de sangue. Olha o que Abraão disse para Ló: rogo-te que te apartes de mim. Há momentos da nossa vida que a gente tem que dizer: meu irmão, eu não posso mais andar contigo, me perdoa, te aparta de mim, sai de perto de mim, porque se eu ficar contigo, nós vamos ter problema um com o outro. Então, por favor, vai embora da minha vida. Você não sabe, pode ser deselegante ou desrespeitoso, mas você pode também, sabe, se afastar daquela pessoa. Se ela trabalha para você, você pode despedir ela, porque você não pode estar, sabe, criando conflito e trazendo preocupações para a tua vida à toa. Rogo-te que te apartes. Sabe, a gente não quer se desligar de ninguém, a gente não quer perder ninguém, a gente não quer que ninguém saia de perto da gente, mas às vezes é necessário. Eu volto a dizer, às vezes é necessário. Porque enquanto você estiver conectado a algumas pessoas, isso pode ser perda para você. Tem pessoas que são que nem bomba, está sempre dando estouro com elas. Meu irmão, qualquer casa prospera debaixo da paz, o shalom de Deus. Uma empresa prospera na paz. Uma casa vive a sua plenitude na paz. Talvez você tenha que parar de ir lá na sua parente, que toda vez que você vai lá, você e seu marido voltam brigando. Você não está enxergando que isso é problema para você? Eu defendo que qualquer ambiente que a gente frequenta tem que ser um lugar de paz, o shalom de Deus. Aí você diz assim: puxa, e o meu trabalho que é uma briga, é uma discórdia, é uma confusão. Bem, você depende desse lugar. Então das duas uma, ou você transforma a realidade desse lugar, ou você tem que procurar um lugar de paz para trabalhar. Porque nós devemos nos mover na paz. A Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu tenho que viver nesse ambiente de paz. Você já notou que as pessoas perdem a saúde, perdem a juventude, as pessoas se estragam de tanto se preocupar? Daí você vê uma pessoa, sabe, de 40 anos, que parece que tem 60, de tanto sofrimento, de tanta luta, de tanto se incomodar. Você tem que preservar a sua beleza. Você tem que cuidar da sua saúde. Você tem que cuidar do seu emocional. Caso contrário, sabe, você não consegue recuperar algumas coisas com o tempo. É por isso que nós temos que sempre estar de olhos abertos. Senhor, será que eu não estou perdendo tempo com isso? Será que isso não está só me consumindo tempo?
Será que isso, sabe, não está sendo pura perda para a minha vida? Será que eu não estou investindo errado? Porque, irmão, você não está investindo só o teu trabalho, você não está investindo só, sabe, o teu esforço num lugar, você está investindo cada segundo da sua vitalidade. Então, enquanto tem uns de brincadeira, sabe, que não valoriza o seu tempo, você está queimando o tempo lá. É por isso que eu acredito, sabe, que em qualquer lugar onde as pessoas não querem trabalhar, é melhor, sabe, elas procurarem outro lugar para trabalhar, porque o lugar que eu trabalho, é por isso que eu tenho uma equipe boa, porque eles sabem que se eu estiver vencendo, eles vão estar vencendo. Agora, se eu estiver perdendo, eles vão estar perdendo junto comigo. E tem gente que não vê as coisas dessa forma. Por isso que, sabe, as pessoas têm que vestirem a camiseta, elas têm que terem o mesmo DNA. Eu defendo uma cultura, as pessoas têm que gostarem daquele lugar, elas têm que estarem com o DNA entranhado ali e se dedicarem, porque ninguém está para perder tempo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: não deixe roubarem de você a sua energia. Será que você valoriza a sua energia? Será que você valoriza seu tempo de vida? Sua saúde? Abraão se deu conta e ele disse: eu rogo-te que te afaste de mim, porque Ló estava sendo um dreno na vida de Abraão, estava sendo uma sanguessuga na vida de Abraão, estava tirando dele. Não aceite pessoas na sua vida que são como sanguessuga, que só sabem tirar, não dão nada para você, mas arrancam até a última gota de sangue, e vem um dinheirinho na sua mão, e eles querem o dinheiro que está na tua mão. Deixa eu dizer, Deus não quer isso para você. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus não quer isso para você. É que a gente quer ser amigo de todo mundo, né? Mas eu tenho uma notícia para você: não tem como ser amigo de todo mundo. Não tem como você ser legal com todo mundo, porque as pessoas não valorizam, as pessoas são ingratas, as pessoas desonram, e tem coisas que você não recupera. É por isso que você tem que ser muito sábio quanto à maneira que você está vivendo. É por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai dar, sabe, o norte certo para você, para que você não perca tempo, para que você não perca dinheiro, para que você não invista todos os anos da sua vida que lhe restam em uma coisa que não vai para frente. Está entendendo isso? Eu sei, sabe, que as coisas que eu estou dizendo aqui para você pode estar impactando você, mas eu tenho aprendido a caminhar pela voz de Deus, e a voz de Deus não me deixou ficar estagnado, a voz de Deus me movimentou. A voz profética coloca você em movimento. É isso que nós temos que entender. Deus não quer que você perca coisas que não vão voltar mais. Deus nos deu o presente, na verdade, 24 presentes por dia, que são as 24 horas. E você está perdendo tempo muitas vezes com gente que você tem que estar empurrando e carregando no colo. Vem cá, esse é o seu propósito? Deus te colocou para carregar a carga dos outros? Se nem as tuas tu consegue, está tentando carregar a carga dos outros? O que Deus disse para Moisés? Moisés, eu vou destruir esse povo. Esse povo é um povo rebelde. Aí foi lá Moisés, pegou toda a carga do povo e disse: não, Senhor, não faz isso. Daí alguns entraram na terra prometida e o Moisés não entrou. É isso que acontece muitas vezes
Sabe, as pessoas nos cansam tanto até tirar toda a graça da nossa vida. É por isso que eu não posso me perder com certas coisas. Eu tenho que preservar meu relacionamento com Deus, eu tenho que preservar meu propósito, eu tenho que preservar o que Deus tem para a minha vida. E se eu não preservar o que Deus tem para a minha vida, sabe, irmãos, nós estávamos vindo no carro falando sobre isso. O Jonas me pegou no aeroporto ontem. Se você não cuidar do seu nome, da sua história, do que Deus te deu, da tua família, da tua saúde, vem cá, quem é que vai cuidar disso para você? Já parou para pensar nisso? Se você não cuida do que Deus te deu, quem é que vai cuidar disso para você? Quem é que cuida da tua saúde? Até onde eu sei, só quem cuida da nossa saúde é quem nos ama verdadeiramente. As pessoas não querem saber de algumas coisas. As pessoas não querem saber de algumas coisas. Para algumas pessoas, você é importante enquanto você produz alguma coisa para elas. A partir do momento que você para de produzir algumas coisas para elas, elas já não vão lhe dar o valor que você precisa. Então você tem que se dar o valor. Entende isso? Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus tem mais para a sua vida. E Abraão disse: se tu escolheres a esquerda, eu irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Abraão estava dizendo para Ló: é o seguinte, se você for para um lado, eu vou para o outro. Somos família, mas não deu certo. Não deu certo. Então cada um para o seu lado, ok? Ok. Tem gente que fica insistindo numa coisa a vida inteira. Você tem que ter um pouco mais, ou pedir a Deus, se você não tem isso, amor próprio. Tem muitas mulheres que vivem num relacionamento de opressão, e elas não têm força para dizerem: eu não aceito mais isso. Tem muita gente, sabe, que eles permanecem presos a situações e a coisas, e até mesmo a vícios, porque eles acham que aquilo é mais forte do que eles. Eu vou dizer uma coisa para vocês: nada é mais forte do que o poder de Deus. E a tua decisão, a decisão que você tem, quando você decide, sabe por que Deus não abençoa algumas coisas que a gente faz? Porque a gente não decide 100%. Quantos de vocês reconhecem um talento e um dom que Deus deu a vocês aqui? Levanta a mão. Você reconhece que Deus te deu um dom, que Deus te deu um talento? Então escuta o que eu vou lhe dizer. Se você reconhece que Deus te deu um dom, que Deus te deu um talento, então em qualquer lugar que você pisar, no mundo inteiro, não importa se é Japão, não importa se é Estados Unidos, não importa se é Alemanha, não importa o lugar que for, em qualquer lugar, com esse dom, com esse talento, você vai prosperar. Mas por que as coisas não dão certo? Porque você não decidiu 100%. Porque às vezes, sabe, nós entramos na terra prometida, mas não queimamos os navios. Já ouviu falar daquele conquistador que levou um exército inteiro para uma terra e depois deu ordem para um dos soldados dele queimar todos os navios? Porque ele sabia de uma coisa: aqueles soldados que estavam ali, eles precisavam lutar pela vida deles. Meu irmão, quando você luta pela sua vida, não tem como dar errado, não tem como voltar para trás. Ou vai dar certo ou vai dar certo.
Tem coisas que às vezes não dá certo, porque a gente fica com medo e volta atrás. Eu não sei se essa é a sua condição, mas eu lhe digo com todas as letras, por que não deu certo essa sua empresa? Por que não deu certo esse seu projeto? Por que não deu certo esse seu casamento? Porque chegou num ponto que você disse, eu vou morrer. Tudo que é debaixo da direção de Deus, e você reconhece aquilo que Deus te deu, não tem como dar errado. Só dá errado quando você não está decidido. Deus quer uma obediência total. Foi o que Pedro fez. Foi o que Abraão fez. Uma obediência total, porque Abraão estava obedecendo algo que Deus disse lá para ele. Em Gênesis 12, o Senhor disse para ele, sai da tua terra e da tua parentela. Deus só voltou a falar com Abraão quando Ló saiu de perto dele. Deus quer a obediência total. Então, você está vendo como você precisa buscar a voz de Deus? Porque se você tiver a direção de Deus para a tua vida, se você tiver a instrução do Espírito para a tua vida, meu irmão, não tem inferno nesse mundo que te segure. Não tem economia, não tem resistência, não tem dificuldade. Essa é a palavra do Senhor para a tua vida. Tem sempre aqueles que murmuram, não, porque eu não cresço por causa disso, eu não cresço por causa daquilo, porque não está bom, porque não me ajudam. Esse é o seu problema. Você está caindo, atirando em todo mundo. Você é um soldado que caiu e que está atirando em todo mundo, buscando achar um culpado para a sua irresponsabilidade, para a sua desobediência, para a sua falta de resistência. Mas Deus está falando com você hoje com amor, e Ele está dizendo para você, meu filho, você tem que parar, sabe, de ficar achando um culpado para a sua história. Diga para a pessoa que está ao seu lado, tem que parar de achar um culpado. O culpado sou eu. Nunca é os outros. Você não é vítima, irmão. Você é filho de Deus. Acho que você não ouviu. Diga para a pessoa que você não é vítima. Eu vim aqui para lhe informar. Você não é vítima. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você é mais do que vencedor. Você vai morar no céu. Tem uma eternidade preparada para a tua vida. Tem grandes coisas reservadas para você. Aleluia! Louvado seja Deus. E no verso 10, então Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até chegar a Zoar. E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão e partiu para o oriente. Assim se apartaram um do outro. Ló tomou uma decisão de escolher o melhor lugar. Toda decisão, isso é uma coisa assim que é um princípio espiritual. Diga comigo, princípio espiritual. Qualquer decisão que você tomar na vida, aonde você decide desonrar alguém, não vem de Deus. Pode ser a melhor oportunidade do mundo. Se você decide desonrar alguém, Deus não está nesse negócio. Irmãos, não era para Ló ter decidido. Era para Abraão ter decidido. Ali começou a ruína de Ló. Como assim? Eu não entendi. Abraão levou Ló em consideração que era família. Ló enriqueceu ao lado de Abraão.
E quando Abraão disse assim para ele: não podemos mais trabalhar juntos, não podemos mais habitar juntos, era para Ló ter dito: eu devolvo a você a opção. Eu não posso decidir isso. Mas o que fez Ló? Decidiu primeiro, escolheu o melhor lugar, e Abraão que se vire. Qualquer coisa, sabe, um filho que desonra pai e mãe, não tem como ele prosperar na vida. É uma prosperidade vazia. Qualquer homem ou mulher que decida, sabe, tomar uma decisão que venha a desonrar o seu marido ou a sua esposa, por melhor que seja a oportunidade, Deus não está nisso aí. Sabe, as pessoas não sabem encerrar ciclos com honra. De dizer: olha, obrigado, você me deu uma oportunidade, você me ajudou, eu não vou sair daqui falando mal de você. Eu não vou abrir uma empresa do lado da sua empresa, eu vou para o outro lado da cidade, eu vou trabalhar o meu negócio, eu não vou competir com você, eu sou grato a você. Deus não tem como abençoar uma coisa que começa com desonra. Deus não tem como abençoar isso. Eu quero que você entenda uma coisa: o nosso Deus é um Deus de princípios. Eu não sei o que tem na cabeça das pessoas, que elas passam por cima de princípios, porque elas pensam: eu vou ser livre. Você é livre se você andar em princípios, e não fora deles. Guarda isso dentro de você. Você é livre andando em princípios e não fora deles. Se as pessoas fossem mais gratas, se elas aprendessem a encerrar determinados ciclos debaixo da sabedoria, elas iriam avançar como Abraão avançou. Gente, eu não tenho tempo para falar aqui da história de Ló, mas Ló perdeu tudo. E não só perdeu bens, ele perdeu a família, foi uma tragédia, foi um desastre. E é melhor você dominar essa sua fraqueza de uma vez, de desonra, porque quem não domina uma fraqueza, aquela fraqueza sempre se transformará em tragédia. Quem não domina uma fraqueza, aquela fraqueza sempre vira tragédia. Ló perdeu tudo. Tudo. Só ele e as filhas se salvaram, e depois houve ali um evento trágico ainda. Não é o que Deus tem para você. Deus tem planos de paz para nós. Por isso não se atrase. Entenda o tempo das mudanças. Entenda a mudança de ciclos, para que você viva o que Deus tem para a tua vida. Se você não entender as mudanças que Deus tem, você não vai viver o extraordinário. Você entende isso? Princípios. Diga comigo: princípios. Esses dias eu fui convidado a participar de uma entrevista. Aí eu estava lá dentro da emissora e veio a diretora do programa e mais 2, 3 auxiliares com ela e disse assim para mim: nós recebemos agora de última hora o comunicado do fulano e tal, e ele disse que você vai fazer a entrevista, mas você não pode falar do nome de Deus. E daí eu disse: então eu não posso ir nessa entrevista, porque o que me torna relevante não é as coisas que eu conquistei. O que me torna relevante é Deus na minha vida. Tem um princípio que ele é inquebrável na vida de qualquer ser humano. Ou Deus é à frente de você,
ou você vai se quebrar. Porque todo homem que deixou o seu eu na frente de Deus se quebrou. Então Deus tem que ser na nossa frente. Então, se o meu Deus não é bem recebido, eu também não sou. Muito obrigado, essa oportunidade não é para mim. Entenda, querido, tem coisas na nossa vida que são inquebráveis. Princípios, não se quebra princípios. Se nós queremos viver o que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos caminhar em princípios. Você recebe essa palavra? Com uma palavra profética para a sua vida. Fica de pé junto comigo. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. É a passagem da Santa Ceia que eu quero meditar com vocês. 1 Coríntios 11, 23. Também quero pedir aos diáconos que já comecem a... já foi entregue? Ok, mais fácil. Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Sabe, irmãos, vocês nunca podem chegar num culto pensando que é uma palestra. Vocês têm que chegar num culto pensando, eu vou sentar na mesa com o Senhor. E vocês hoje receberam um alimento espiritual. E esse alimento, vocês vão ter que digerir ele dentro de vocês. E você sabe, uma digestão, ela dura algumas horas. Você não pode sair desse culto, sabe, sem meditar nessas coisas que foram ensinadas. Porque senão, sabe, tudo vai se perder. Durante o dia, você vai se ocupar com outras coisas. Irmãos, nós temos que aprender a meditar na palavra. O que Deus falou com você aqui, agora, o que mexeu com você, é o que Deus tem para a tua vida. Daí você diz assim, não, eu estava ali ouvindo a palavra do pastor. Não, esqueça que era a minha palavra. Você estava ouvindo a Deus aqui. Você estava ouvindo a Deus. Você estava recebendo instrução de Deus. Então você tem que meditar no que Deus falou com você. E daí você pergunta, e como é que eu sei que Deus falou comigo? Todo momento da pregação que você se sentiu incomodado com algo, é Deus falando contigo. Toda vez que você deu aquela mexidinha na cadeira, é Deus falando contigo. Aí alguém diz assim, puxa, eu mexi bastante. Então, que bastante coisa Deus falou contigo. Amém?